Olá, bom dia. Às 4 horas da manhã, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Vamos ter uma pequenina série que vai se chamar O Enigma do Batismo de Jesus. Aparentemente, todo mundo já leu a passagem bíblica em que fala que Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. A maioria dos artistas representou esta cena em um quadro célebre, João batizando Jesus de várias maneiras. Mas há alguma coisa aí, extremamente escondida e enigmática, que passa despercebido. E nós agora vamos ver exatamente o que é que, tendo sido desapercebido, é de extrema importância. Bem, mas antes vou pedir a vocês que façam o seu depósito de R$ 10 mensais para assim nos retribuir as nossas videoaulas com R$ 10 mensais. Então nós damos embaixo do vídeo, nós estamos dando os dados para que você faça isto, R$ 10 para um aluno ou para um visualizador não deve ser muito difícil mensal. Para mim, então, somados esses doadores, donate, doe, contribua, eu chamei de campanha dos alunos. Então, R$ 10 por mês, contribua, comprometa-se com a campanha dos alunos. E aí você me dará uma vida digna e esta casa. Então, voltemos ao tema. Estou aqui, às minhas mãos, um livro usado no Mosteiro de São Bento. Muito utilizado. Tão utilizado que está praticamente esbagaçado. Mas, esse livro esbagaçado tem uma coisa que aparentemente é comum, mas esconde um grande segredo. Vamos ler em Mateus 3, 13, 17. Repito, o parágrafo 18 da sinopse evangélica de Frederico Dattler, mais uma vez o nosso querido Frederico Dattler, fala do batismo de Jesus e diz assim, vou repetir, Mateus 3, 13 a 17. Veio Jesus da Galiléia ao Jordão e apresentou-se ao João para ser batizado por ele. João se opunha, dizendo, eu é que devo ser batizado por vós, e vós vindes a mim. Mas Jesus lhe respondeu, deixa que assim se faça, pois convém que cumpramos toda a justiça. Então ele conseguiu. Logo que Jesus foi batizado, saiu da água, e eis que o céu se abriu, e viu-se o Espírito Santo, o Filho de Deus, recebendo em forma de pomba, pairando sobre si. Enquanto uma voz dizia, este é meu Filho amado, em quem ponho todo o meu agrado. Simples, não é? Jesus foi batizado por João. Aí eu ouço alguns padres, alguns pastores explicarem esse texto dizendo uma coisa que, para mim, dentro da minha lógica, eu já disse que eu não sigo a lógica simplesmente aristotélica, porque eu sou filósofo da filosofia analista, criada por Bertrand Russell, que é muito mais rigorosa do que a aristotélica. Sou professor de português e a lógica aristotélica não usa análise sintática. E a lógica analítica usa a análise sintática. Como sou professor de português, tenho facilidade de fazer análise sintática, portanto, para mim foi muito fácil passar da lógica aristotélica para a filosofia analítica, a lógica de Bertrand Russell. Então, o texto parece simples. Jesus sai da Galiléia, estado do Maranhão, no Brasil, e vem para Brasília a pé, ou em camelo, ou em jumento, para procurar um homem que era primo dele e que não se conheciam.
nunca se tinham visto, e pede a esse homem que o batize. O texto é acompanhado de uma explicação que João batizava para que a pessoa batizada confessasse seus pecados publicamente. Aí a coisa dá um nó na minha cabeça. Espera aí. Se o batismo de Jesus foi feito por João, e João batizava para que todos os que fossem batizados confessassem publicamente seus pecados, então a pergunta é: que pecados? A Bíblia toda, o Novo Testamento inteiro, diz que Jesus não tinha pecados. Há alguma coisa de podre no reino da Dinamarca. E aí, é esse o enigma do batismo de Jesus. Como Jesus então iria entrar no Rio Jordão, ser batizado por João, e aí, de pé, como todo mundo, deveria confessar seus pecados publicamente, se ele não tinha pecados? Olha, minha gente, parece que acham que nós somos burros. Não faz sentido. E aí, por isso, o texto diz: João negou-se. O texto diz: João negou-se. Por que João negou-se a batizar Jesus? Porque, evidentemente, Jesus não tinha pecados para confessar. E o protocolo do batismo de João supunha que o batizando, ao entrar na água, confessasse os seus pecados publicamente. E Jesus, não tendo pecados para confessar publicamente, ia quebrar o protocolo do batismo de João. Então, há alguma coisa aí de muito interessante. Então, vamos agora explorar esse tema no que nós chamaremos o enigma do batismo de Jesus. Primeiro do que tudo, se nós formos ao original, nós vamos ver que João disse: não te batizarei. Eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus disse: deixai que assim se faça por agora, pois convém que cumpramos toda a justiça. Vou repetir, essa é a frase central. Veio Jesus da Galiléia ao Jordão, apresentou-se a João para ser batizado por ele. João se opôs, dizendo: eu devo ser batizado por vós, e vós vindes a mim. Mas Jesus lhe disse: deixai que assim se faça por agora, pois convém que se cumpra toda a justiça. Então ele consentiu. Na verdade, que justiça? Seria justo Jesus, dizem os padres e pastores que explicam essa passagem, para dar um exemplo de humildade, então foi até o Rio Jordão, saindo do Maranhão, se levarmos em conta o Brasil, para Brasília, onde já estava o Rio Jordão, a distância seria mais ou menos esta, não era assim porque Palestina era pequena, a fim de entrar na água, em pé, com a água pelos peitos. João do lado dele deveria mergulhá-lo por imersão, o batismo era por imersão, mas só faria isso, João só mergulharia Jesus se ele confessasse publicamente seus pecados. Agora me respondam, dei um nó na cabeça de vocês, não dei? O protocolo supunha que o que queria ser batizado tinha pecados. Jesus não tinha pecados. E Jesus sai de lá do norte da Galiléia e vem para perto de Jerusalém, o sul, região nobre, para procurar João às margens do Jordão. E então vai cumprir o protocolo. Eu vou dramatizar bastante o episódio, porque é fascinante. Isso é representado por muitos artistas, mas no próximo vídeo eu vou mostrar alguns quadros do batismo de Jesus. Então,
Vamos imaginar? Jesus então está às margens do Jordão. Multidões o cercam, multidões que foram batizadas, multidões das quais participam alguns que estão em dúvida se são ou não são batizados, porque tinham que passar pelo vexame de confessar publicamente seus pecados, e ficam hesitantes, mas João não batizava sem que a pessoa confessasse publicamente seus pecados. Esse vídeo vai ser a exploração do enigma, e depois os outros da sequência, a solução do enigma. Então, na multidão havia uns que já tinham sido batizados e eram discípulos de João, pois achavam que João era o Messias. E havia outros que estavam em dúvida, porque tinham vergonha de confessar os pecados publicamente. Então, vemos agora Jesus se aproxima das margens do Rio Jordão. João está ali, esperando o próximo que queira ser batizado por ele, para confessar os seus pecados e demonstrar assim que ia levar uma vida nova, pura, impecável. E aí nós estamos, João, diante de Jesus, face a face, face to face, olho no olho, cara a cara. E João diz: o que tu vens pedir a mim? Jesus diz: que tu me batizes. E João diz: eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Não o farei. E Jesus diz: deixa para que se cumpra a justiça. Essa é a palavra-chave. Justiça. Se nós formos ao hebraico original, nós veremos que a palavra que Jesus falou é tzedakah. Deixa eu escrever aqui. Vamos começar a dar o resultado do enigma. Então, a palavra justiça em hebraico é tzedakah. Tzedakah. E João pertencia à ordem dos essênios, segundo Frederico Dattler. Vamos deixar vocês um pouquinho no suspense e vamos aí pegar a carta aos Hebreus de Frederico Dattler e ler uma passagem em que ele diz aqui, falando da infância do precursor de São João Batista, dizendo que, curiosamente, o Evangelho de São Lucas diz que João, ainda na barriga de Isabel, foi visitado por Maria. E depois que Maria ficou com Isabel 6 meses, isso é conhecidíssimo, e depois que Maria pariu, que Isabel pariu João Batista, curiosamente, o apóstolo Lucas não pertencia aos apóstolos, né? Não conheceu Jesus. O apóstolo Lucas diz: o menino crescia em sabedoria no deserto. Eu tenho que encontrar o texto para ler para vocês. É curioso que se afirme que depois que foi parido, João foi para o deserto e lá crescia em sabedoria. Meu Deus, tão simples. É o último versículo de Lucas. O menino crescia em sabedoria e graça diante dos homens e diante de Deus no deserto. Evangelho de Lucas. Não encontrei aqui. Procurei e não encontrei. Então, vou procurar de novo. Está marcado. Por que eu não estou encontrando? Como é possível, então, que depois de parido, assim que nasceu, das montanhas da Judéia, diz o texto, onde estava Isabel e Zacarias,
João Batista passa para o deserto da Judéia, ou seja, um lugar ermo, e vivia nos lugares ermos. Então há alguma coisa aí muito estranha. Essa criança, evidentemente, não estava no deserto sozinho. Então, a estadia de João no deserto, depois de parido, é um enigma. E esse enigma vai ter que ser explicado. Evangelho de Lucas, eu acho que vou a Bíblia. Evangelho de Lucas, vou dizer a vocês, está logo no início, o precursor, Lucas, contém Lucas aqui, e então vamos ver aqui, mostrar a vocês, São Paulo obrigava aqueles que o viam, Maria visita Isabel, e diz, minha alma glorifica o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. E em Lucas, capítulo 1, versículo 80, está escrito, depois que Isabel pariu João, ou seja, depois da visitação de Maria e Isabel, nas montanhas da Judéia, ele sai para o deserto e diz, Lucas 1,80, o menino crescia e ficava forte de espírito. João vivia no deserto até o dia em que se manifestou a Israel. Como é possível sair das montanhas da Judéia, lugar fértil, ir para o deserto? Para quê? Sozinho, uma criança recém-nascida? Impossível. Nós chegamos então a uma comunidade. A essa comunidade participavam Isabel, Zacarias, havia participado também Joaquim e Ana, pais de Maria. Essa comunidade chamava-se Essênio. E o padre Federico Dattler diz isso sem nenhum pejo. Diz simplesmente, marquei aqui, no novo templo, o ministério sagrado, não é esse. Está marcado de novo, mas é muita coisa. Os dissidentes de Qumran, então, foram descobertos escritos em Qumran, e nesses documentos está escrito que as comunidades essênias eram dirigidas por um mestre da justiça, Rabi Sadek. Esse nome Sadek nos é conhecido. Então veja só, os dissidentes de Qumran. Os escritos dos judeus dissidentes de Qumran têm em comum com a carta aos Hebreus a rejeição do sumo sacerdócio, dos sacrifícios e do templo de Jerusalém. Uma comunidade muito bem organizada, está escrito no documento de Damasco ou de Cairo, descoberto por vamos dizer, Salomon Chester, em 1896, diz que esta comunidade muito bem organizada a partir do Cairo é dirigida pelo mestre da justiça, Rabi Sadek, que vive exilado no país de Damasco, na verdade era no Cairo, onde aguarda pacientemente o advento de outro mestre da justiça no fim dos dias, para restabelecer o culto legítimo a ser celebrado pelos filhos de Sadek. Sadek,
Aqui aparece a palavra Tzadeque. Eu li bem. Vou parar um pouquinho aqui. Vou marcar para não esquecer. E aí, vou escrever agora novamente. Aqui eu escrevi a palavra hebraica Tzedak. Agora eu vou escrever uma palavra em Jebuseu. Vocês vão de convir que a palavra tzedaka, justiça, em hebraico, é extremamente parecido com a palavra tzadek em Jebuseu. E quando falamos em tzadek, então nos lembramos de um homem chamado Malek Tzadek. Olha, o que João disse a Jesus é: não te batizarei porque não tens pecado para confessar. E Jesus disse: mas eu devo ser batizado, mesmo sem confessar pecados, a fim de que se cumpra a tzedakah. E ali no texto nós vemos que João pertencia a uma ordem que era governada de um escritório no Cairo. Esse escritório foi descoberto por um arqueólogo chamado Salomon Chester em 1896, chamado Documento do Cairo, Documento de Damasco, e publicado com o nome de Documento de Damasco Sadoquita, e diz que, a partir desse escritório no Cairo, um mestre de justiça aguarda pacientemente o advento de outro mestre de justiça, no fim dos dias, para restabelecer o culto sadequita. Ou seja, o culto legítimo a ser celebrado pelos filhos de Tzadek, sacerdotes e levitas, igualmente legítimo. Ninguém sabia ao certo como devia ser classificado este grupo estranho, até o dia em que foram descobertos tais escritos. Então, retirando-se, portanto, para as margens inóspitas do Mar Morto, depois que o sumo sacerdócio dos Macabeus foi assumido e os essênios rejeitaram, então eles foram para Khirbet Qumran Khirbet. Ali, como outrora, os judeus do deserto ansiavam pela vinda do dia de Javé, a mesma coisa que é dita do mestre da justiça, o Rabi Tzadek, cujo nome era Onias III, Onias IV. Ansiavam pelo dia de Javé, ou seja, a vinda de alguém que cumprisse algo que estava profetizado pelos sadoquitas, ou seja, pelos descendentes de Tzadek. Instruídos pelo seu chefe, no deserto, que era um sacerdote chamado Rabi Tzadek, a comunidade observava um regulamento detalhado, a fim de apressar o advento daquele grande dia, que traria consigo um sumo sacerdote da linhagem de Tzadek, acompanhado de um príncipe. Da casa de Davi, ou segundo a terminologia deles, um Messias de Arão e um Messias de Israel. Esperavam dois. Agora vamos ver, ligar agora isso ao batismo de João. Isso é um documento descoberto em 1896, por Salomon Chester. Agora vejam só. Entre as centenas de afinidades com o Novo Testamento, eu, diz Frederico Dattler, comentando, gostaria de destacar a figura de João Batista, o qual, desde a sua infância, vivia no deserto até o dia de sua manifestação a Israel. Lucas 1:80, ele repete aqui, achando estranho que João, depois de parido, vai imediatamente para o deserto. Agora ele diz, destacamos a figura do Batista, o qual desde a infância vivia no deserto até a dia de sua doença. Não resta dúvida de que ele era um essênio. Então João vivia no deserto, porque a comunidade essênia vivia no deserto. Então Zacarias e Isabel eram essênios e João era essênio. Está aqui agora já a primeira chave decodificada. Asceticamente, são intitulados hoje como sectários de Qumran, e João se apresenta como a voz que clama no deserto. Se bem que fosse um sacerdote, levita, filho de Zacarias,
jamais puseram os pés em Jerusalém para exercer as funções do seu cargo. Por quê? Porque achavam que Jerusalém tinha sido conspurcada através do sistema iníquo estabelecido por Esdras. Então, parece que nós estamos avançando. Então, João era essênio. Os essênios se chamavam discípulos de Tzadeque. E a palavra Tzadeque é parecido com Tzedaka. João era discípulo de Tzadeque. E aí, eles se chamavam de essênios. Mas o texto explica que, segundo o que foi descoberto por Salomão Chester em 1896, deixa claro que João era um sadequita ou sadoquita, que esperava um Messias. E aí esse Messias chega diante de João, olha-o na face e diz: vim para ser batizado. Agora vou dar a chave. E João diz: como? O protocolo é que você, sendo pecador, entre nas águas do Jordão e, ficando mergulhado até o peito, imerso até o peito, eu empurre sua cabeça para dentro do rio e você suba 3 vezes, desça e suba 3 vezes, para que confesse publicamente os seus pecados. Ou seja, já devia ter confessado, mas você não tem pecados. Como eu vou fazer isso? Não posso fazer. Você não vai cumprir o protocolo. Você não vai poder confessar os pecados publicamente antes de eu imergir você na água, porque você não tem pecados. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus diz: é necessário que se cumpra a tzedaka. Em hebraico, em aramaico, a ordem de Tzadek, que estava sem líder. O Rabi Tzadek, o mestre de justiça que estava no escritório do Cairo, Onias IV, era irmão de Onias III, que era o verdadeiro sumo sacerdote da ordem de Tzadek, ou de Malek Tzadek, chamados essênios, mas pelas pesquisas de Langdon, de Charles Marston, então, essênio era o nome que eles tomaram publicamente, para não se revelarem como discípulos de Malek Tzadek, de Melquisedeque. Mesmo assim foram perseguidos e mortos. Então, quando Jesus diz: é necessário que se cumpra toda a tzedaka, João entende: é necessário que você mostre a todos que chegou aquele que era esperado, o Messias, que vai vir dar continuidade à linhagem de Onias III, que não pôde ser continuada por Onias IV, porque não foi passado o sumo sacerdócio regularmente, já que Onias III foi assassinado no exílio em Dáfne. Então, é necessário que continue a linhagem de Tzadek. Simples? Simples assim. João entendeu e acedeu. E batizou Jesus, e Jesus não confessou os pecados, quebrando o protocolo, e foi imerso nas águas. Saindo das águas, diz o texto, o Espírito Santo pairou sobre ele em forma corpórea de pomba, e uma voz do céu disse: esse é o meu filho muito amado, no qual ponho o meu agrado. Então Jesus apresentou-se a João como sendo aquele que era esperado pelo Rabi Tzadek, Onias IV, que deveria ter sucedido Onias III, morto em Dáfne no exílio, e Onias IV fugiu de Jerusalém com medo de também ser assassinado, e não houve tempo, nem era necessário, porque Onias III ainda era bastante jovem, não supunha que iria morrer. Morreu porque foi assassinado pelos sectários de Esdras, o canalha, sempre que eu me referir a ele falarei assim. Então, saindo, raptado de Jerusalém, Onias III, sumo sacerdote da ordem de Tzadek,
Malek Tzadek, ele vai, chefe, portanto, dos essênios, ele vai raptado pelos sectários de Esdras, ele vai para Dafne e lá ele é assassinado pelo governador da cidade covardemente. Ele se esconde numa casa, diz o episódio, no livro das crônicas, e então o governador chama-o para fazerem um tratado de paz. Ele sai da casa e então ele é covardemente esfaqueado. E aí morre no exílio. Ao saber disso, em Jerusalém, isso é, em Dafne, em Jerusalém, Onias IV, que seria o sucessor legítimo e consanguíneo de Onias III, foge para o Egito, onde Alexandre Balas, um dos tataranetos de Alexandre o Grande, lhe dá uma cidade chamada Elefantina, para que ele viva das rendas dessa cidade, vê que era a nobreza sacerdotal. Alexandre Balas reconhece a nobreza de Onias IV e lhe dá um escritório na cidade do Cairo, de cujo escritório ele, agora vamos ao texto, de uma maneira extremamente organizada, governava os sadequitas ou sadoquitas que viviam no deserto, os essênios. Faz sentido? Todo. Havia, portanto, uma comunidade que vivia no deserto, a qual pertenciam Zacarias e Isabel, que saiu para Jerusalém e foi para sua casa como levita, a qual ele tinha direito nas montanhas da Judéia, e depois foi cumprir o seu serviço no templo. Davi dividiu os sacerdotes em 24 classes, Zacarias era da classe de Abias. Cumprida a sua missão, uma semana de serviço, ele lá recebe a profecia de que nasceria de Isabel um filho que seria grande e traria uma novidade que reconciliaria os homens, a paz. Zacarias não acredita e fica mudo. Volta para as montanhas da Judéia, na sua pequena casa como levita. E das montanhas da Judéia, ele vai para o deserto de Qumran, Kirbet Qumran. Qumran é errado, já que o R está entre vogal e consoante. Simples assim. Isabel e Zacarias eram essênios, ou seja, sadequitas ou sadoquitas, pertencentes à ordem de Malek Tzadek, mas para não serem perseguidos, pois essa ordem era semissecreta, se diziam essênios. E o documento de Damasco, descoberto por Salomon Chester em 1896, revela que Onias IV, no exílio em Elefantina, dispunha de um escritório no Cairo, já estou repetindo, de onde ele governava toda a ordem dos Sadek. Então, agora é fácil. Quando João se nega a batizar Jesus, porque diz, tu não tens pecados para confessar, e vai quebrar o protocolo, então não posso te batizar. Jesus diz, vai me batizar sim, porque é necessário que se cumpra a linhagem dos Sadek. Mas já não era mais de sangue, porque Onias III era o penúltimo consanguíneo e Onias IV era o último. Mortos, ambos, Onias III assassinado e Onias IV por morte natural, o grupo ficou sem chefe. Então, esperar. Por isso, Onias III, não tendo sido investido, não recebendo a investidura de sumo sacerdote pelo irmão Onias III, esperava outro mestre da justiça, Rabi Tzadek, era assim que se chamava o líder, para que restabelecesse a linhagem, mesmo não sendo consanguíneo. E agora está aí o enigma decifrado. A Tzedaka, em hebraico, é a linhagem de Tzadek. Tzadek quer dizer justiça, justo. Tzedaka, em hebraico, quer dizer justiça, justo.
Então, Jesus era um justo, portanto, é necessário que se cumpra a justiça, a tzedaka, e João entendeu Sadeque, a linhagem de Sadeque. Por isso João cedeu. Jesus era, portanto, estava dizendo ali a João claramente que ele veio não para confessar pecados que ele não tinha, mas era necessário que ele fosse batizado. Agora vamos deixar isso em suspense, para que ele, sendo batizado, assumisse, sem ser consanguíneo, a chefia, a liderança dos sadequitas ou sadoquitas, porque João, segundo acabamos de ler no padre Frederico Dattler, vivia no deserto desde a infância, segundo Lucas 1,80, assim que foi parido, portanto não sozinho, porque uma criança recém-nascida não poderia estar no deserto sozinho. Então, Frederico Dattler diz claramente que João Batista era, com toda certeza, um essênio. Vou reler para vocês. Uma comunidade muito bem organizada, descoberta através de um documento do Cairo, chamado também Documento de Damasco, por Salomon Chester, em 1896, mostra que vivia ali um mestre da justiça, Rabi Sadek, exilado. No país de Damasco, era falsa a informação para que o canalha do Esdras e a sua chusma não o descobrisse. Na verdade, era um escritório do Cairo, protegido por Alexandre Balas, tetaraneto de Alexandre, esperando que aparecesse um homem que, por um milagre estupendamente feito por Deus, provasse que ele era digno de assumir o cargo de sumo sacerdote da ordem de Maleque Tzadek, chamada vulgarmente essênio. E esse homem teria que ser extremamente especial, porque não pertencia mais à linhagem consanguínea. Anias IV tinha fugido e morreu naturalmente no Cairo, tendo como patrimônio dado por Alexandre Balas, para que ele vivesse honradamente, as rendas da cidade de Elefantina, e desse escritório do Cairo ele governava a ordem de Maleque Sadek, que nós vamos nos lembrar que no Salmo 110 diz: tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso vai nos fazer recuar até Davi, Salmo 110, 1000 anos antes desse acontecimento. Mas não vou fazer isto neste vídeo. Apenas estou dizendo a vocês que o próprio Onias IV, tendo fugido de Jerusalém para não ser morto, assassinado como foi o seu irmão Onias III, foge para o Egito, recebido pelo faraó Alexandre Balas, que lhe dá uma casa, uma cidade para ele viver das rendas daquela cidade, Elefantina. Dá também um escritório no Egito, no Cairo, e dali ele governa a comunidade. Mas ele sabe que ele não foi investido, ele não recebeu a investidura, portanto ele não é sumo sacerdote, mas ele é o último descendente consanguíneo do Sadek. Seria necessário, portanto, um grande milagre para que um outro homem que ele esperava, ele diz, aguardava pacientemente o advento de outro mestre da justiça, Rabi Sadek, outro que, não sendo consanguíneo, se mostrasse digno por algo espetacular, a ressurreição, assumindo assim e restabelecendo, assumindo o sumo sacerdócio dos sadequitas ou sadoquitas e restabelecendo o culto legítimo celebrado pelos filhos de Sadoc, sacerdotes igualmente legítimos, todos aqueles mesmo não consanguíneos, mas o chefe deveria ser consanguíneo. No entanto, morto Onias IV, naturalmente no Cairo, e assassinado Onias III em Dafne, então a esperança era que surgisse um homem que não era consanguíneo dos Sadek,
mas que através de um acontecimento extraordinário, que será a ressurreição de Jesus, ele mostre que é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Vai acontecer. Então, Onias III, Onias IV não estava errado. Ele, não tendo sido investido, não tendo recebido a cerimônia de investidura, não podia ser sumo sacerdote. Onias IV não transmitiu porque achava que viveria naturalmente, mas foi sequestrado para Dáfne e assassinado covardemente por um agente de Esdras, o canalha. Então, a ordem ficou sem cabeça, ficou acéfala. E então, cada comunidade passou a ter o seu chefe, então ficou estilhaçada a ordem em pequenas comunidades. Um desses chefes chamava-se Iocanã ou Elcanã, conhecido por nós vulgarmente como João Batista. Portanto, diz aqui o padre Federico Dattler que não há dúvida de que João, pertencente às comunidades, essas comunidades do Mar Morto, que esperavam o dia de Javé, que traria um sumo sacerdote da linhagem de Sadoc, mas não consanguínea, acompanhada de um príncipe, era, na verdade, sem dúvida nenhuma, porque o texto de Lucas 1,80 diz, um essênio, ou seja, um sadoquita, um membro da ordem secreta de Maleque-Tzadeque, segundo o Salmo 110. Tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele sai do deserto de Judá e vai para as margens do Rio Jordão, que fazia limite com o deserto, e diz que era uma voz que clama no deserto. E João era sacerdote levita, mas além de sacerdote levita, ele exercia um outro sacerdócio, que era esse que Jesus se interessava. E era por esse sacerdócio que Jesus veio a João, para ser ordenado sacerdote da ordem de Melquisedeque por João. Esse é o significado do batismo de Jesus. Vamos parar aqui. Éramos só para fazer 40 minutos, deixando vocês agora com toda a certeza de que o batismo de Jesus esconde um enigma. A tzedaka, a justiça, é na verdade em hebraico, é na verdade em jebuseu, o tzadek, a ordem de tzadek. Quando Jesus diz essa palavra-chave, João entende. Eu sou aquele, e você sabe por profecia, que vou restabelecer a linhagem do sumo sacerdócio da ordem de Melquisedeque, conforme está profetizado por Davi no Salmo 110. Tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Maleque-Tzadeque. Terminamos aqui pedindo inscrevam-se, já crescemos muito em número de visualizadores e já crescemos bastante em número de inscritos, mas preciso que vocês se inscrevam. Preciso de 1000 inscritos. Estamos em 240. E estamos com 1.500 visualizadores. Inscrevam-se e doem. Se vocês consideram que a minha videoaula vale alguma coisa, dá R$10 por mês. Eu estou dando aqui abaixo do vídeo como vocês podem fazer isso. E aí, essa série começa com esse capítulo e se chamará O Enigma do Batismo de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.